Números 14, de 13 a 19. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O tema do sermão desta noite, meus irmãos, é a intercessão de Moisés e os atributos de Deus. A intercessão de Moisés e os atributos de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos porque temos a tua palavra na nossa língua. Te louvamos, Pai, porque temos sido alimentados por ela. E pedimos agora, Pai, o auxílio do teu Santo Espírito para iluminar as nossas mentes, para que nós recebamos a porção da tua palavra que o Senhor quer nos alimentar nesta noite. Ajuda, Pai, para que possamos entendê-la, para que possamos gravá-la em nosso coração e possamos colocá-la em prática na nossa vida, Pai. Sê conosco, supera, Pai, as nossas limitações, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos um texto aqui em que Moisés está intercedendo pelo povo e ele faz essa intercessão porque, como nós vimos em sermões anteriores, o povo, depois que os espias foram ver a terra, 12 espias, 2 voltaram confiantes de que o Senhor daria aquela terra ao seu povo. Esses 2 foram Josué e Calebe, mas os outros 10 espias, eles voltaram tão pessimistas e eles inflamaram o povo, de modo que o povo, durante uma noite inteira, chorou em voz alta, murmurou, reclamando de que Deus agora os havia tirado do Egito e os abandonado. E nós temos aqui isso no capítulo 14, veja, por exemplo, o verso 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Este povo estava preferindo voltar a ser escravo do que confiar em Deus e avançar pela terra que era prometida há tanto tempo. Era um povo ingrato, de fato. Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação. Josué e Calebe rasgaram as suas vestes, tentaram convencer o povo de que a terra era boa, de que o povo deveria confiar no Senhor, mas nada disso adiantou. Verso 10: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Então veja a que ponto chegou a rebeldia deste povo. Todos se voltaram contra Moisés, Arão, Calebe e Josué. Por quê? Porque lhes faltava fé. Eles não tinham confiança de que o Deus que os havia tirado do Egito, 10 pragas, Mar Vermelho se abrindo, eles não confiaram que esse mesmo Deus daria a eles vitória na entrada de Canaã. Era um povo, de fato, com muita pouca fé, não é? E assim, o que aconteceu? Deus interveio. Verso 10: porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Deus se manifestou, a sua glória apareceu na congregação, um grande clarão, um grande fulgor.
Moisés foi até lá e o Senhor disse apenas a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E aí entra a figura de Moisés como mediador para interceder que Deus não mate esse povo, que Deus não acabe com esse povo que merecia, mas Moisés entra para interceder. E nessa intercessão de Moisés, nós vamos perceber alguns atributos que Moisés cita do nosso Deus. E o primeiro atributo é a sua bondade, a sua bondade. E aqui, a bondade não está explícita no texto, mas ela aparece na história como um todo. Como? Porque Deus providencia um mediador. Imagine se tudo isso tivesse acontecido e não aparecesse Moisés, e Deus descesse a sua ira e o seu juízo sobre o povo. Mas Deus providencia um mediador, e este é um mediador misericordioso. Deus disse que iria ferir o povo, Deus disse que ia deserdar o povo, e Moisés pede a Deus que não faça isso, mas que perdoe o povo mais uma vez. Eles têm um mediador misericordioso. Moisés poderia se voltar contra aquela turba que estava querendo apedrejá-lo e dizer: tá bom, Deus, acaba com todos, estão indo contra a minha liderança, é bom que o Senhor mate mesmo eles. Mas não, é um mediador misericordioso, é um mediador humilde, porque eu não sei se você percebeu, mas Deus disse no verso 19, aliás, no verso 12: farei de ti povo maior e mais forte do que este, farei de ti. Deus disse: Moisés, eu vou acabar com esse povo e vou suscitar geração em você, para que de você surja um povo melhor, um povo maior e mais forte. É isso que Deus disse aqui para Moisés. E aí, se Moisés fosse um indivíduo ganancioso, cobiçoso de poder, como tantos foram no período bíblico, ele diria: isso mesmo, Senhor, acaba com esse povo, eu vou fazer aqui a minha dinastia, a minha geração. Mas Moisés não quis isso, Moisés rejeitou isso e intercedeu pelo povo, para que Deus não punisse o povo. É um mediador misericordioso, um mediador humilde, um mediador sábio, porque na argumentação com Deus pedindo misericórdia, nós vemos que é um mediador que guarda os feitos do Senhor no seu coração. E no verso 13 então ele vai dizer: os egípcios não somente ouviram que com tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Moisés chama a atenção então para os feitos do Senhor, o que ele tem feito por esse povo, e como o testemunho do que ele tem feito tem se espalhado para os outros povos, tanto para os egípcios quanto para os cananeus. É um mediador que guarda os feitos do Senhor no seu coração. É um mediador também que tem as Escrituras no seu coração. Veja a sequência do verso 18. Ele está citando palavras de Deus no passado, ele está citando Êxodo 34, 6 e 7. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Exatamente como está em Êxodo 34, 6 e 7, o que mostra que Moisés tinha a palavra de Deus decorada no seu coração. É um mediador que medita na palavra de Deus e a tem guardada no coração. E assim, meus irmãos, neste primeiro ponto, nós vemos essa intercessão de Moisés apontando para a grande bondade de Deus. Senhor, não mate esse povo. É como se ele dissesse: o Senhor tem sido tão bondoso, as nações observam a tua bondade,
não mate este povo, o Senhor é bondoso. O povo é rebelde, mas Deus levanta um mediador. E nós vemos outros paralelos, agora não apenas nesse episódio, mas em todo o episódio. O povo tem pecados e Deus providencia lá no começo sacrifícios para que o povo se purifique dos pecados. O sangue de animais não é suficiente durante todo o Antigo Testamento e Deus providencia um sacrifício melhor, um sacrifício suficiente, o sangue de Cristo. Nós não poderíamos, pelas nossas próprias vontades, ir ao encontro de Cristo, porque a nossa fé, ela também foi contaminada pelo pecado. Deus nos dá uma fé salvífica. Deus nos move a buscá-lo, a encontrá-lo, nos dando a fé salvífica, porque é Ele quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Observe então que Deus é tão bondoso, que Ele não apenas nos dá a salvação, mas todos os meios pelos quais nós precisamos para alcançar essa salvação, Deus nos dá também. Ele propicia tudo o que nós precisamos. É como um pai que vai dar um presente para uma criança, e ele pega a criança no colo pelas mãos e leva até o presente. É o que Deus faz conosco. É por isso que a palavra de Deus nos diz que ao Senhor pertence a salvação inteira, de fé em fé, do começo ao fim. A salvação pertence ao Senhor e Ele nos pega pelas mãos para que nós sejamos salvos. Porque se dependesse 1 centímetro de nós, nós não chegaríamos, nós não alcançaríamos, nós não cruzaríamos esse centímetro. É um Deus de fato muito bondoso, muito bondoso. É o primeiro atributo que nós temos aqui. O segundo atributo que fica evidente é a força de Deus. Moisés usa 2 vezes a palavra força, no verso 13 e no verso 17. Observe. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e o verso 17, agora pois rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, e aí ele cita o texto bíblico. Quando Moisés está aqui enfatizando a força do Senhor, ele está se referindo ao quê? Ora, o contexto nos leva ao Egito, porque Deus no Egito agiu com grande força, com grande poder, a começar das 10 pragas, não é? Deus transformou as águas do Nilo, todas as águas, não apenas as do Nilo, mas todas as fontes, todos os riachos, tudo que havia de água no Egito, foi transformado em sangue. Depois ele mandou rãs, que encheram o Egito de rãs. Depois piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos, trevas espessas e, por fim, a morte de todos os primogênitos. Deus agiu com tremenda força ali no Egito. Na saída do povo do Egito, Deus manifesta a sua força de novo. Quando eles, encurralados, tendo o mar vermelho à sua frente, Deus faz com que o mar se abra, criando 2 grandes paredes, e eles passam no meio do mar vermelho a pés enxutos. Nós tivemos manifestações da glória de Deus, por exemplo, quando o povo reclamou, antes disso, quando Deus fazia todos os dias cair do céu como que umas escamas, e elas forravam o terreno, e eles juntavam essas escamas, colocavam na panela, e aquilo ali se derretia, e aos poucos se transformavam em pães doces, o maná. E Deus, com tanto poder, fazia com que isso descesse do céu, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na sexta, domingo também, na sexta porção dobrada, para que no sábado eles não precisassem trabalhar.
eliminando assim qualquer chance de ser um fenômeno natural. Como é que um fenômeno natural daria porção dobrada num dia e no outro dia não daria nenhuma porção? Como foi o caso. Na sexta-feira vinha dobrado e no sábado não vinha nada. Era Deus administrando, não é? Grande poder de Deus. Deus providenciou que no meio do deserto eles tivessem água, porque sempre havia uma rocha da qual saía água no meio do deserto. Deus providenciou uma nuvem seguindo aqueles 2 milhões de pessoas no deserto, uma nuvem que os acompanhava para que eles não morressem de insolação. Imagine a cena, aquela multidão caminhando no deserto, tudo claro ao redor, mas na multidão sombra, uma nuvem guiando a multidão, fazendo sombra na multidão. E à noite as temperaturas do deserto caem bastante, e aí Deus transformava essa nuvem em uma coluna de fogo para aquecer o povo. Imagine isso, imagine o espetáculo, você olhar para os céus e ter ali uma nuvem pegando fogo para aquecer o povo. O grande poder de Deus, a grande força de Deus. Como é que esse povo estava incrédulo? E aqui Moisés está chamando a atenção então para a força do nosso Deus. E a palavra de Deus nos cita essa força em vários momentos, não é? Êxodo 15:2, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. 1 Crônicas 29:11, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. O Salmo 28:7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. E Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então este é o segundo atributo que Moisés evoca aqui nesta oração de intercessão, nesse pedido de intercessão ao nosso Deus. O primeiro pedido foi relativo à sua bondade, o segundo, a sua força, e agora, por fim, a sua misericórdia, os versos 18 e 19. Moisés está citando Êxodo 34, 6 e 7. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então Moisés diz, o Senhor é longânimo. Longânimo é de longo ânimo, é tardio em irar-se, como a Bíblia fala em tantos outros textos. A palavra de Deus nos mostra isso. Deus não é um Deus como os deuses imaginários que tantas vezes foram criados no panteão grego, no panteão romano, deuses furiosos que temperamentais, que com qualquer problema eles já explodem em ira. O nosso Deus não. O nosso Deus é longânimo, é tardio em irar-se. É o que muitos textos nos mostram. Por exemplo, Neemias 7,17, recusaram ouvir e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem à sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Joel 2,13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Jonas 4,2,
E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas está aqui neste momento, neste ponto, revoltado, porque Deus não vai destruir os moradores de Nínive. Jonas queria que Deus destruísse os moradores de Nínive. Por quê? Porque Nínive era a capital da Assíria, e eles eram inimigos do povo de Deus. Então Jonas queria que Deus acabasse com aquele povo. E aí ele diz: eu sabia que o Senhor não ia acabar com esse povo, eu sabia que tu és Deus longânimo, clemente, compassivo, tardio em irar-se. Jonas sabia disso. E 2 Pedro 3,9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então é um Deus longânimo. Moisés disse: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Muitos textos falam da misericórdia de Deus. Deuteronômio 4,31: o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto és Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. 2 Samuel 24,14: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Quando Davi teve a opção de escolher um castigo, ele optou em cair nas mãos de Deus, não nas mãos dos homens, porque o nosso Deus é misericordioso. Nós lemos no começo do culto: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, muito benigno. Salmo 103:8. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas 6:36. E por fim, Efésios 2:4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E a última parte destes 2 versículos, nesta última parte, Moisés diz: perdoa, no verso 18, ainda que não inocenta, perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E observe aqui, talvez você se pergunte: como assim, pastor? Como é que ele não inocenta o culpado? Como é que ele perdoa? Como é que ele perdoa a iniquidade, a transgressão, ainda que não inocenta o culpado? É uma coisa ou é outra? Como é que ele perdoa, ainda que não inocenta o culpado? Como é que Deus perdoa sem inocentar? Esta é a pergunta. Como Deus perdoa sem inocentar? Ele providencia o pagamento, é isso que ele faz. Ele não nos declara inocentes, Ele nos declara justificados. Nós não somos inocentes, nós somos justificados. Alguém morreu no nosso lugar, alguém morreu no nosso lugar. Se nós não temos mais culpa, é porque alguém morreu no nosso lugar, puxando a culpa para si. Foi o que Cristo fez. Então é nesse sentido que Deus não inocenta o pecador, mas Ele perdoa, porque Ele manda o seu Filho morrer no nosso lugar. Observe que a Bíblia fala em perdão, não em anistia, né? Deus não diz assim: tudo bem, eu vou esquecer que vocês pecaram, vou zerar aqui. Não, não. Deus é um Deus justo, a justiça tem que ser satisfeita. Então Ele manda Cristo para morrer no nosso lugar. Aquela cruz era para nós, o inferno era para nós, mas Cristo sobe na cruz e o inferno sobe para que Ele sofra na cruz as agruras do inferno. Como disse o reformador João Calvino, o inferno sobe à cruz e os tormentos e as dores todas são pagas por Cristo Jesus, não por nós, mas por Ele. Por quê? Porque Ele morreu no nosso lugar, Ele nos substituiu, Então é assim que Deus perdoa
ainda que não inocenta o pecador, nós somos justificados. E nós temos um Deus que, como diz o texto, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui significa, meus irmãos, as consequências do pecado, não é? Um homem ou uma mulher que não servem a Deus, que estão em vidas de pecado, em rebeldia contra Deus, vão ter consequências nas gerações vindouras. Mas isso não é uma maldição hereditária. Digamos que na próxima geração os filhos se convertam ao Senhor, aí o que seria uma continuidade do castigo de Deus por gerações, torna-se em bênção. E se você se lembra do texto dos 10 mandamentos, Êxodo 20, você vai recordar que nós temos um Deus que castiga até a 3ª e 4ª geração, mas abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. É por isso que quando alguém é convertido ao Senhor, isso tem um impacto nas gerações. Agora as gerações serão benditas, serão abençoadas. Até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então nós temos aqui neste texto final, nesse trecho final da intercessão de Moisés, um belo equilíbrio entre misericórdia e justiça. É um Deus misericordioso que não inocenta, mas justifica. A sua justiça é cumprida por meio do próprio Filho. De novo a misericórdia, o amor, por meio do próprio Filho. Meus irmãos, será que este pedido de Moisés adiantou? Será que Deus ouviu? Ou será que Deus destruiu o povo? Veja o verso 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Lhe perdoei o povo. Lhe perdoei o povo. Então Deus vai usar de misericórdia, Deus não vai destruir aquele povo, Deus não vai deserdar aquele povo. O castigo virá. Aqueles que reclamaram, que foram murmuradores, eles não entrarão na terra prometida. Apenas 2 entrarão, Calebe e Josué. E aqueles que nasceram no percurso, né? Mas aqueles que saíram do Egito e que foram murmuradores, eles não entrarão. Moisés também não entrará por outro pecado, Calebe e Josué entrarão e os filhos que nasceram no deserto entrarão. Deus efetua a sua justiça, a sua disciplina, mas sempre com misericórdia, porque se não fosse a misericórdia, todos seriam exterminados e Deus suscitaria a descendência de Moisés para um outro povo. Assim, meus irmãos, nós vemos a bondade, nós vemos a força e vemos a misericórdia do nosso Deus. Moisés, na sua oração, na sua petição, ele falou direto com Deus, na sua petição a Deus, ele usou estes 3 atributos de Deus. E nós também, nas nossas orações, nós podemos sempre contar na nossa vida, podemos contar com a bondade de Deus, com a força de Deus e com a misericórdia de Deus. É um Deus bondoso, que nos dá muito mais do que nós merecemos, que nos deu salvação em Cristo, que cuida de nós, que não leva a termo os nossos pecados, que não nos pune de acordo com os nossos pecados, mas nos salvou em Cristo. É um Deus forte, por isso nós oramos, por isso nós fazemos pedidos que para nós são impossíveis, mas crendo na força dEle. Talvez você pense num parente que está longe dos caminhos do Senhor e você não tem nenhuma condição de convertê-lo. É por isso que nós oramos, porque Deus tem, Deus é forte, Deus pode tocar no coração, Deus pode trazer essa pessoa de volta aos seus caminhos, ou pode converter esta pessoa. É um Deus forte e é um Deus misericordioso, e Ele age de misericórdia para com a nossa vida. Que Deus então nos abençoe, que os atributos do Senhor estejam sempre na nossa mente e façam parte das nossas orações, das nossas petições, assim como Moisés fez aqui. Que Deus assim nos abençoe. Amém.